Voltamos, crianças, e agora a gente vai usar nossa apostila de português, iniciando o capítulo 6, que traz aí como tema, do meu dinheiro quem cuida sou eu. Vou falar de um assunto aí meio polêmico, né? Como será que a gente economiza nosso dinheiro? Como será que eu administro minhas finanças? Como será? Então, aí na página 54, nós temos o seguinte: dinheiro, poupança, investimento, planejamento. Se você acha que essas palavras não combinam consigo, com o seu universo mágico e infantil, precisa conhecer um pouco mais sobre o assunto. Ainda que você seja apenas uma criança, é muito importante saber sobre o dinheiro e, mais importante ainda, saber lidar com ele de forma fundamental e inteligente. Aí, né, tem um texto muito legal, como se fosse dinheiro, que é uma narração em que as crianças de uma escola, né, tentam negociar com quem é responsável pela uma cantina, né, por um bar, acerca do troco do lanche. Vamos ver o que traz essa história pra gente? Então vamos lá, como se fosse dinheiro. Todos os dias, Catapimba levava dinheiro para a escola para comprar o lanche. Chegava ao bar, comprava um sanduíche e pagava a seu Lucas. Mas seu Lucas nunca tinha troco. Um dia, Catapimba reclamou de seu Lucas. Seu Lucas, eu não quero bala, quero meu troco em dinheiro. Ora, menino, eu não tenho troco. Que eu posso fazer? Ah, eu não sei. Só sei que eu quero meu troco em dinheiro. Ora, bala é como se fosse dinheiro, menino. Ora essa. Catapimba ainda insistiu umas 2 ou 3 vezes. A resposta era sempre a mesma. Ora, menino, bala é como se fosse dinheiro, então leve um chiclete, se não gosta de bala. Aí Catapimba resolveu dar um jeito. No dia seguinte, apareceu com um embrulhão embaixo do braço. Os colegas queriam saber o que era. Catapimba ria e respondia: na hora do recreio vocês vão ver. E na hora do recreio, todo mundo viu. Catapimba comprou seu lanche e, na hora de pagar, abriu o embrulho e tirou de dentro uma galinha. Botou a galinha em cima do balcão. O que é isso, menino? Perguntou seu Lucas. É para pagar o sanduíche, seu Lucas. Galinha é como se fosse dinheiro. O senhor pode ficar com o troco, por favor? Os meninos estavam esperando para ver o que seu Lucas ia fazer. Seu Lucas ficou um tempão parado e pensando. Aí colocou umas moedas no balcão e disse: está aí seu troco, menino. E pegou a galinha para acabar com a confusão. No dia seguinte, todas as crianças apareceram com um embrulho debaixo do braço. No recreio, todo mundo foi comprar lanche. E na hora de pagar, adivinhe? Teve gente que queria pagar com raquete de ping-pong, com papagaio de papel, com vidro de cola, com geleia de jabuticaba. O Armandinho quis pagar um sanduíche de mortadela com um sanduíche de goiabada que ele tinha levado. Teve gente que também levou galinha, pato, peru. E quando seu Lucas reclamava, a resposta era sempre a mesma. Ué, seu Lucas, é como se fosse dinheiro. Mas seu Lucas ficou chateado, mesmo quando apareceu o Caloca puxando um bode.
Aí, seu Lucas correu e chamou a diretora. Dona Júlia veio e contaram para ela o que estava acontecendo. E sabe o que ela achou? Pois achou que as crianças tinham razão. Sabe, seu Lucas, ela falou, bode não é como se fosse dinheiro. Galinha também não é. Até aí o senhor tem razão, mas bala também não. Bala também não é dinheiro. Mas bala também não é como se fosse dinheiro, muito menos os chicletes. Seu Lucas se desculpava. Mas se eu não tiver troco? Aí o senhor anota e no outro dia paga. Os meninos fizeram uma festa, deram um pique-pique para a Dona Júlia e tudo. Naquele dia nem houve mais aula, mas o melhor de tudo é que todos do bairro ficaram sabendo do caso. E agora, seu Pedro, da farmácia, não dá mais comprimidos de troco. Seu Ângelo do mercado não dá mais mercadoria como se fosse dinheiro. Afinal, ninguém quer receber um bode em pagamento, como se fosse dinheiro. Não é? Sinistro, hein? Já pensou? A gente pagar e receber troco com animais ou qualquer outra coisa? Aqui o texto falou de animais, né? Mas poderia ser outra coisa. Teve sanduíche por sanduíche, enfim. Não é muito legal, né? Na sequência, a gente tem aí a atividade na página 56, que até sugeria, né? Como a gente fazia na sala de aula, cada um lê um pedacinho da história, mas não foi possível ainda, tá? Então, a gente tem aí o seguinte. Na análise e reflexão do texto, vocês têm aí umas frases e tem aí alguns pronomes em destaques. Vocês vão ler a frase, vão observar o pronome que está destacado e vão relacionar cada um com as personagens do texto, a quem está se referindo o pronome em destaque, tá bom? A seu Lucas, ao colega, ao catapimba, a quem está se referindo esse pronome. Depois, na questão 5, em que local se passa a história? Né? Em que ambiente se conta essa história, se narrou essa história? Quem são as personagens, né? Os personagens que participaram da história aí, como se fosse dinheiro. 7. A história tem um narrador? Sim ou não? Ele participa da história? Sim ou não? Vocês vão explicar aí o que é, tá? Porque a gente a gente sabe que existem dois tipos de narrador. O narrador observador, que é aquele que narra a história, que conta a história, mas ele não está na história. E a gente tem aquele narrador que ele é atuante, ele participa na história. Além dele estar narrando, ele também é personagem da história narrada, tá? Então, vocês vão falar aí pra mim se essa história tem narrador e se ele participa da história, tá bom? Precisando, volte ao texto para poder lê-lo novamente. 8. Seu Lucas dava bala e chiclete de troco aos alunos. Para quê que ele fazia isso? 9. A fim de dar uma lição em seu Lucas, o que Catapimba e seus colegas fizeram? Aprontaram com seu Lucas. O que foi? Escrevam aqui, tá bom? Na sequência, na página 58, questão 10. Qual foi a reação da diretora diante da reclamação das crianças? O que ela fez quando as crianças a procurou para poder contar o que estava acontecendo? Ela foi contra, foi a favor que as crianças estavam falando? O que ela fez? 11. Qual trecho apresenta uma opinião? Das afirmativas que vocês têm aí, qual desses trechos
está expressando, está apresentando uma opinião. E o último, 12, os meninos fizeram uma festa, deram um pique-pique para Dona Júlia e tudo. Tá aí destacado de vermelho, né? Na sua opinião, o que significa o trecho destacado nessa frase? Para quem não sabe, né? Dá aí uma pesquisada, uma sondada e me conta depois, tá bom? Beijos e volto já já com a correção.